Fala pessoal, tudo bem? Márcio Cofredo mais uma vez por aqui e hoje nós vamos falar sobre o PDV, o Plano de Desligamento Voluntário. O que ele significa, quais são as consequências, então fica de olho. Em primeiro lugar, o que é o PDV? O PDV é o que o pessoal normalmente conhece como pacote, é a mesma coisa, pacote, PDV, PDI, é tudo o mesmo significado. É um plano de desligamento voluntário, ou seja, a empresa abre esse programa e aí o funcionário voluntariamente adere ao programa para sair da empresa. Normalmente isso daí tem um incentivo financeiro, né, que é um valor adicional à rescisão que você teria direito, mas também muitas vezes algum benefício, como um plano de saúde por um determinado período ou alguma coisa assim. Então, ao aderir o programa de desligamento, o contrato vai ser rescindido e, em contrapartida, o funcionário, além de receber a rescisão normal dele, vai receber também esse valor adicional. Como é feita a adesão do funcionário ao programa de desligamento? O procedimento usual é a empresa divulga as condições, então os valores, quantos meses de salário adicional ele vai receber, e aí o funcionário espontaneamente adere, ou seja, ele vai até o departamento responsável da empresa e manifesta seu interesse em aderir ao programa de desligamento e fazer sua rescisão. Então, a partir desse momento, a empresa, muito embora ela tenha o direito de até de negar, se for o caso, dependendo do funcionário, ela dá prosseguimento ao processo de rescisão. O que isso quer dizer? Vai fazer o encaminhamento, vai marcar uma data até a qual você vai trabalhar e, a partir de então, vai fazer o processamento da sua rescisão. O pagamento desse valor adicional ele é feito junto com as outras verbas rescisórias. Então, a empresa vai te pagar o 13º, férias vencidas ou proporcionais se você tiver, aviso prévio. E lá no termo de rescisão também vai estar o valor do incentivo que ela vai te pagar. A empresa então vai marcar uma data para você retornar até a empresa para fazer a homologação ou vai marcar a homologação no sindicato, a depender do caso. Quais são as consequências que o empregado sofre a partir do momento que ele aderir ao PDV? A primeira e mais óbvia é ele vai ter o contrato dele rescindido. Então é importante que ele tome uma decisão sempre muito bem calculada, muito bem pensada. Pode acontecer de ser possível voltar atrás, por exemplo, e questionar judicialmente se a adesão ao PDV foi correta, foi de espontânea vontade ou não? Sempre é possível. Mas aí você vai precisar ter uma prova muito forte, muito robusta, de que você foi forçado a aderir ao PDV. E isso daí, cada vez na justiça, fica mais raro. Precisaria ser alguma coisa muito potente. A simples ameaça de ser mandado embora não tem servido como justificativa para aderir ao PDV. Então, dificilmente você vai conseguir questionar a sua demissão depois. Então, se você tem algum tipo de estabilidade, por exemplo, principalmente se você sofreu algum acidente de trabalho, alguma lesão ocupacional, nesses casos você tem que ter uma decisão muito bem calculada e muito bem pensada se realmente vale a pena você aderir ao PDV e qual é o período de estabilidade que você está abrindo mão. Às vezes você tem ainda 15 anos, 20 anos de estabilidade na empresa, acontece, e você abriu mão por muito pouco. Então tem que pensar muito bem. A segunda e talvez a principal consequência do plano de desligamento voluntário é que o empregado vai poder questionar alguma coisa na justiça somente se o PDV não foi negociado com o sindicato. Se houve uma negociação entre a empresa e o sindicato para estabelecer a abertura do PDV, as condições de pagamento, a quantidade de funcionários que eles pretendem que façam adesão, dificilmente você vai conseguir fazer algum questionamento sobre isso na justiça. Se foi negociado com o sindicato, você está dando quitação de tudo que você está reclamando na empresa. Então, se você recebeu, por exemplo, um valor de 100 mil reais, 200 mil, 50 mil, não importa. Se existe negociação entre a empresa e o sindicato, você, ao receber esse valor, você abriu mão de tudo que você tiver para reclamar da empresa. Então, por exemplo, tem uma hora extra que você não recebeu, não vai mais conseguir receber. Tem um adicional de insalubridade, periculosidade, não vai receber. Tem uma indenização para receber por doença ocupacional ou por acidente, você não vai conseguir mais receber na justiça a partir do momento que você aderiu ao PDV, desde que ele tenha sido negociado com o sindicato. Se ele não foi negociado com o sindicato, aí não tem problema nenhum. Você pode receber a indenização normal e depois processar a empresa para receber o direito que você tiver. Então tome muito cuidado com essa informação. Se você tem dúvida, procure o sindicato da sua categoria ou um advogado que conheça a empresa.
porque aí ele vai ter conhecimento se aquele PDV que está aberto naquele momento tem negociação com o sindicato ou não. Principal e dica fundamental para você. Antes de você aderir ao PDV, converse com o advogado. Primeiro, para você entender melhor quais são as consequências daquele ato que você está fazendo. E segundo, para você entender se vale a pena realmente ou não. O que você está abrindo mão? Será que você tem conhecimento pleno de tudo que você poderia reclamar da empresa, por exemplo? Então, consulte um advogado antes de aderir ao PDV para verificar o que você vai ter direito, para de repente ele fazer uma conta para verificar que valor que você conseguiria receber na justiça e para ver se o valor que a empresa está pagando está condizente ou não com aquilo que você teria direito. Se você pega um PDV, por exemplo, naquele exemplo que eu te dei, de 100 mil reais, que é um valor bom, se você tiver muito mais para receber, esse valor talvez não seja tão bom. Então, isso é fundamental. Antes de aderir ao pacote, antes de aderir ao PDV, mesmo que seja um valor que para você pareça muito vantajoso, converse com um advogado para ele verificar se vale a pena realmente ou não. Agora, um último detalhe fundamental. O que acontece, por exemplo, se você adere ao PDV, mas você já tinha um processo em andamento? Você já pensou nisso? Muitas vezes seu processo já está rolando há 2, 3, 4, 5 anos, já está tudo favorável e você pegou o pacote mesmo assim. Muitas vezes você pegou o pacote sem avisar o advogado. O que pode acontecer? A empresa certamente vai alegar no processo que você, ao pegar o PDV, você abriu mão de tudo, inclusive daquele processo que já está em andamento. Então, eu vou te dar algumas sugestões. Primeiro, não deixe de avisar o seu advogado, se esse for o caso. Ele precisa saber o que está acontecendo, precisa entender melhor quais são os riscos e te orientar sobre o que você deve ou não fazer. Segundo, se for possível, se a empresa concordar, você deve colocar no termo de quitação, no termo de adesão, melhor dizendo, que você está dando quitação de tudo, menos do processo que já está em andamento. Porque ali está especificado que esse processo não vai ser atingido pelo PDV. Agora, uma coisa que eu vou te sugerir, na hora de aderir, na hora de ir lá na empresa e assinar, grave a conversa. E nessa conversa, informe que você já tem um processo em andamento. Porque se a empresa não quiser colocar no termo de quitação que você está excluindo o processo desse acordo que você está fazendo com ela, você tem essa gravação como um documento, como uma prova para você utilizar na justiça caso a empresa alegue que você deu quitação de tudo. E aí, você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Se você tiver, você manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para você. E mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você quiser mandar mensagem para mim, você responde aqui no comentário ou o link do meu WhatsApp está sempre aqui na descrição do vídeo. É só mandar para mim. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer reclamação, só mandar lá para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.